Uma semana verdadeiramente monumental na política brasileira. Instantes atrás, logo antes da gente entrar no ar nesse 30 de abril de 2026, foi derrubado o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao PL da dosimetria, o que abre caminho para redução de pena ou soltura de muitos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Isso vem depois de ontem ser imposta uma derrota histórica ao governo, quando, pela primeira vez em mais de um século, uma nomeação do presidente da República ao Supremo Tribunal Federal, na figura de Jorge Messias, foi negada. Uma coisa que também pontua, da perspectiva política, uma ruptura do chamado centrão com o governo. A gente vai desdobrar, ponto a ponto, o que aconteceu nas últimas horas quanto ao PL da dosimetria, ou melhor dizendo, a derrubada do veto do PL da dosimetria, para ser preciso com as palavras. Depois a gente cobre o que ocorreu ontem à noite, quando depois de mais de 10 horas de sabatina, nada feito, Messias não vai para o STF. E para começar, o que aconteceu instantes atrás, você vê o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pontuando então a derrubada do veto do presidente. Está encerrada a votação. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Eu vou proclamar o resultado. Votaram sim 24 senadores e senadoras. Votaram não 49 senadores e senadoras, no total de 74. Rejeitado no Senado Federal. O veto vai à promulgação, ressalvados os dispositivos prejudicados. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Os dispositivos prejudicados é porque havia um debate quanto a se duas partes, quanto à derrubada do veto, poderiam afetar a questão do crime organizado, projeto de lei antifacção. Eles foram então ressalvados e, de resto, derrubado o veto do presidente. Como a gente disse, isso pode abrir o caminho para que pessoas condenadas pelos atos de 8 de janeiro de 2023 sejam ou soltas ou tenham suas penas reduzidas. O presidente, então, do Senado pontuava aí a votação. Na Câmara foram 318 parlamentares votando pela derrubada do veto, 144 se posicionando contra. Eram necessários 257 na Câmara e 41 no Senado, então assim prossegue. Em sessão conjunta, a coisa aconteceu hoje ao longo do dia. A gente separou um trecho de uma fala da situação e uma da oposição. Então a gente pode ver o que foi dito. A gente tem aqui pela situação o senador Randolfo Rodrigues. Vamos conferir. Senhor presidente, a despeito da decisão já tomada por Vossa Excelência, e já se trata de questão vencida, sobre a apreciação em partes desse veto do presidente Lula, embora expressemos aqui a nossa divergência, porque me parece, aliás, no meu sentir, isso está dito na Constituição, a fase de elaboração do processo legislativo em que poderia ter algum fatiamento é a fase anterior da votação pelas duas casas do Congresso Nacional. Mas, como já disse, senhor presidente, esta é questão vencida. Mas não é questão vencida a intenção do PL que aqui apresentaram. O PL que aqui apresentaram, originalmente da dosimetria, e temos a segunda parte a apreciar depois, era sim para beneficiar chefes de organização criminosa. Era para beneficiar feminicidas. Esse PL não foi elaborado por nenhum parlamentar do campo de cá. Esse PL foi elaborado por aí. Foi elaborado a despeito de tentar fazer a liberação ou redução de pena daqueles que apenas praticaram como bodes expiatórios dos movimentos do dia 8 de janeiro, que foi a acumulação de um processo golpista. A despeito disso, fizeram um PL que, na verdade, era para favorecer organizações criminosas. Bom, essa foi a retórica, então, da situação do governo dos petistas, alegando que a situação era uma na qual, com a derrubada desse veto, poderia haver um benefício a facções criminosas, a organizações criminosas, devido à forma como existia uma colisão com o PL antifacção. Bem, a coisa foi facilmente resolvida. Davi Alcolumbre removeu então esses dois dispositivos, foi para votação e deu no que deu. A gente tem também aqui Rogério Marinho, então líder da oposição no Senado, trazendo a perspectiva dele. Aí acusam e assacam a dosimetria ou a anistia para idosos, para mulheres, para crianças, para cidadãos que, desarmados
ou armados com bíblias, com bandeiras e com a sua convicção, foram à praça pública mostrar a sua resignação, mostrar o seu descontentamento, e de fato se descambou para uma depredação que nós não concordamos, porque ao contrário da esquerda brasileira, nós prezamos o patrimônio público e o patrimônio privado. Bem, a notícia agora vem com um impacto político monumental. Primeiro, por si só, porque endereça uma espécie de ferida aberta, um contencioso na sociedade quanto aos atos de 8 de janeiro de 2023. Mas daí a gente pode ampliar isso para desdobrar outro dos pontos a respeito da questão. Um contexto do que aconteceu no dia anterior, com a rejeição de Jorge Messias para o STF. Talvez poucas vezes na história o Congresso tenha imposto uma derrota tão acachapante para uma presidência, em particular em um momento onde o Congresso era criticado por omissão, um Senado que era incapaz de lidar com os chamados abusos do Supremo Tribunal Federal. Vamos colocar isso em contexto. Na sequência a gente parte para recapitular o que aconteceu ontem, quando Jorge Messias se tornou a primeira pessoa, desde 1894, a não conseguir concretizar a nomeação do presidente da República e se tornar, então, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui novamente Davi Alcolumbre, quando do fim daquela sessão ontem à noite. Votaram sim! Presta atenção! Presta atenção! Votaram sim! 34 senadores e senadoras! Votaram não! 42 senadores! Foi rejeitada a indicação! A matéria vai ao arquivo e será feita a devida comunicação à Presidência da República. Cumprida a finalidade desta sessão deliberativa ordinária do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. E por ali você via a algazarra, e por certo, é um momento efusivo na política nacional. Até pela circunstância do que vinha nas matérias falando dos bastidores. Parte da conversa circulava em volta de um toma lá da cá, onde Messias seria aprovado em troca de uma aprovação do PL da dosimetria. No final das contas, tudo isso e toda essa conversa caiu por terra. As duas coisas foram num sentido que em nada agrada o governo do presidente petista. Bem, prosseguindo nessa linha, a gente pode também trazer a oposição e a situação falando a respeito da votação de ontem. A gente tem aqui Jacques Wagner falando então pelo PT. Olha, nós checamos tudo, checamos até ontem à noite. Eu não vejo ninguém opinando de que ele não será aprovado. Ao contrário, o que se discute é qual seria o placar que ele seria. Eu brinco com todo mundo, eu quero só que ele tenha 41 acima, que com 41 ele já está indicado. Mas pode ser 44, 45, tem gente que fala de 47. Isso a gente só vai saber quando abrir o painel hoje no final da tarde. Mas eu tenho certeza que ele vai ser aprovado. Se eu falava de uma ferida aberta quando se fala sobre o 8 de janeiro, uma coisa que transcende preferência política, mas que é divisiva na sociedade como um todo, os dois tópicos parecem estar intimamente relacionados. Afinal de contas, os comentários de Messias sobre o 8 de janeiro foram palco de críticas ao longo da sabatina de ontem. Para trazer agora a oposição, a gente vê o também candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, que citou, ligando então o 8 de janeiro, a questão de Messias na sabatina que houve. Vamos lá. Iraci Megumi Nagoshi, 73 anos de idade, senhor Messias. Participou do quebra-quebra aqui na Praça dos Três Poderes. No máximo, como o senhor falou também em outra resposta, responderia por uma depredação de patrimônio ou dano material. Condenação, 14 anos de cadeia. E essa senhora aqui? Bem, aí está então a informação. Mas se eu falava de um toma lá da cá, da votação pela dosimetria, ou seja, a aprovação de Messias pela dosimetria, no final, como eu disse, essa conversa caindo por terra e as duas indo a favor da oposição, a gente teve também as notícias das emendas parlamentares que antecederam a sabatina, 270 milhões empenhados na véspera da votação, mas no acumulado do período da véspera, o volume, a gente acompanha aqui, vocês veem a reportagem ao meu lado, das emendas empenhadas alcançou cerca de 13 bilhões de dólares, com B de bola, em 2026, com foco na base do Senado. Claro que as informações são públicas, aqui estão replicadas na matéria do Poder 360. E aí está então esse infográfico do veículo com a apuração chegando aos 13,3 bilhões de dólares. Até, por coincidência, o número do partido do presidente. Bem, nada feito. Em um episódio raro na história republicana, Messias não assumiu para o Senado e o veto ao PL da dosimetria foi derrubado. Bem, indo da notícia para análise, agora eu abordo com vocês os pormenores disso. Como eu disse, uma questão que acontece meses antes da eleição presidencial de outubro.
A gente viu agora há pouco o senador Flávio Bolsonaro, e ele, claro, que é um pré-candidato que nessa mesma semana aparece no segundo turno em empate técnico com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas ao mesmo tempo, ainda na margem de erro, em algumas das pesquisas até nominalmente à frente de Lula, ganhando terreno comparativamente desde o início do ano, num momento onde a popularidade de Lula, mostram as pesquisas, não vai nada bem, a aprovação caindo, a rejeição aumentando. E agora, com esse desgaste, Lula enfrenta uma reta final na qual se fala de ruptura com Davi Alcolumbre, uma ruptura do governo e do Congresso. A essa altura, dificulta algum tipo de medida para tentar, na reta final desse período, conseguir algum tipo de populismo ou tentar medidas que possam ser... Qual a palavra? Bem, exibidas então ao público como retórica eleitoreira. Esse é um dos pontos a ser pontuado. Segundo ponto, Lula poderia ter múltiplas indicações ao Supremo, e quando se fala, imaginando a possibilidade de outro mandato, ou de Lula, ou de um sucessor na presidência, seriam ainda mais. Mas se no Senado agora essa foi negada, bem, pode ser que seja a primeira gota da chuva, ou... Bem, vocês entendem a metáfora que eu quero fazer. Pode ser que isso abra a porteira para que, uma vez que isso aconteceu, esse precedente possa acontecer novamente. O teto de vidro, como se diz no exterior, o glass ceiling, foi rompido. Se o Lula não conseguiu aprovar nenhuma nomeação, bem, isso abre a porta para que mais também não sejam aprovadas. Outro dos pontos a trazer para análise é como isso fortalece o sistema de freios e contrapesos, vilipendiado e tão combalido aqui no Brasil. A ideia de que haja 3 poderes que possam exercer freios e contrapesos um contra os outros e impedir que haja uma expansão do poder de um deles é uma coisa presente na ideia mesmo da democracia ocidental e calcada nos pais fundadores dos Estados Unidos, entre outros grandes legados do Ocidente. No Brasil, uma das grandes críticas era que o Supremo havia se tornado sobremaneira poderoso e, em conluio com o Executivo, suprimia a vontade popular no Congresso. Hoje, o sistema de freios e contrapesos parece respirar depois de 2 momentos onde o Congresso se impôs. E um quarto ponto, para encerrar a análise, o papel de Alcolumbre nisso. Isso foi uma vitória não necessariamente da oposição, da direita, daqueles alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas uma que teve um protagonismo do chamado Centrão. Essa ruptura, com certeza, coloca muito interesse no que acontece nos meses adiante e em como se regula esse Centrão e a burocracia brasileira vindo adiante para a eleição. Uma ruptura que gera um cenário, me parece, muito complexo para Luiz Inácio Lula da Silva. Até existem rumores de que ele poderia sequer ser candidato, a depender de como a aprovação e a rejeição se desdobrarem nos meses adiante. Para o PT, um momento de reflexão. Se com Lula ficaria complicado, sem ele parece ainda mais difícil, mas ele iria, na reta final da vida, para uma última eleição com a possibilidade de uma derrota? Isso é o que parece estar na mesa a partir de um momento verdadeiramente histórico nessa semana para a política brasileira.